Fala, meus amigos, vamos falar mais uma vez sobre retrabalho e agora na gestão de projetos e como isso afeta aí a pequena ou média software house ou startup. Bom, quem nunca viu falar do projeto que estoura prazo? Não estoura porque o seu time é fraco ou aquele escopo que você está reconstruindo aí sem saber o valor. Aquilo é valioso para o seu cliente, para o seu usuário, né? E muitas vezes esse retrabalho ele nasce muito antes do código, né? Se eu cortar 70% do seu escopo, se você não sabe o que sobra, você está construindo no escuro e, pasmem, construir no escuro é mais comum do que a gente pensa. Então essas inúmeras falhas na gestão de projeto aí na pequena ou média empresa de software ou startup é mais comum do que a gente pensa. E eu não estou falando isso para te criticar, eu estou falando isso para te alertar e trazer soluções práticas. Então, isso que você está vendo aí, esse estouro de projeto, é o que aparece, mas embaixo tem muitos retrabalho, muita ineficiência, falta de controle, falta de expertise, escopo mal pensado, mal planejado, construção no escuro. Então, fica com a gente aqui, a gente vai trazer uma série de dicas práticas para você aplicar imediatamente aí na sua empresa de software. Para quem não me conhece, eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real da empresa de software. E vamos lá por uma grande ineficiência ou retrabalho. Eu vou trazer várias ineficiências ou retrabalhos que afetam a gestão de projetos na pequena e média empresa de software ali. Vamos lá. Quando o escopo não tem valor para o seu cliente, você tem que pensar o seguinte: esse escopo que você está imaginando, que você acha que conhece o seu cliente, e eu não estou dizendo que você não conhece o seu cliente, mas você não está no dia a dia da operação do seu cliente. Você não sabe detalhes do dia a dia, você tem uma vaga ideia. Então, uma das falhas de gestão de projeto, que é uma ineficiência ou gera grande retrabalho, é quando eu suponho que aquele escopo tem valor. Ou seja, eu estou construindo ou reconstruindo algo sem contato com o meu cliente, sem pesquisa, sem entrevista. Esse escopo tem valor para o meu cliente realmente? O que esse escopo vai mudar desse projeto que eu estou tentando fazer da gestão? Ele realmente ajuda o meu cliente no dia a dia? Ele traz ganho? Ele é um diferencial competitivo do teu produto ou não tem valor nenhum? Então, esse é um dos problemas, que é quando você supõe que o escopo tem valor para o seu cliente. Uma mera suposição que vai gerar muito retrabalho ou ineficiência. Outra pergunta que você deveria estar fazendo: a tua equipe de técnicos, de desenvolvedores, de QA, de UX, ela tem expertise em fazer gestão de projeto? Ela tem este conhecimento? Ela estudou? Ela já fez gestão de projetos? Porque uma coisa que muitas vezes a gente não sabe, existe todo projeto, existe um grande risco de atraso, principalmente projetos de software. É por isso que tem ali pessoas que estudaram, que são especialistas nesse assunto, que fazem ali controles para evitar, para mitigar o risco. E muitas vezes você tem aquela tua equipe técnica e você acha que essa equipe, que essa engrenagem vai funcionar. E muitas vezes não vai, e não é culpa da tua equipe. A tua equipe pode ser um bom desenvolvedor, um bom líder técnico, mas ela não tem o conhecimento ou a expertise em fazer isso. E aí a minha dica para você é: tenha alguém que conheça sobre gestão de projetos. Independente se a gestão de projeto tradicional ou ágil ou qualquer outra abordagem, não é isso que eu estou falando aqui. Você precisa ter alguém na tua equipe com essa expertise, porque o risco de atrasar um projeto é muito grande. Não se iluda. Eu não estou falando isso porque eu estou desejando que o seu projeto atrase. É justamente o contrário. Então, o objetivo da gente criar este conteúdo é para alertar você, para você se preparar melhor e aplicar as dicas práticas que a gente está trazendo. Então, quando você não tem essa expertise, quando o teu time não tem um profissional que não só estudou, não só leu livros, mas vivenciou aquilo e está em constante melhoria, um profissional de gestão de projetos, o risco de atraso é muito grande. Falhas de comunicação, falhas de coordenação, falhas de acompanhamento, planejamento inadequado. E aí a culpa não é da sua equipe, porque ela não tem essa expertise. É você que está exigindo dela algo que ela não consegue fazer. Então fica uma dica aí, um alerta direto da vida real.
Outro erro muito comum que gera muito retrabalho, muita ineficiência, é quando você tem o escopo não está claro. Você tem um escopo inicial ali que você acredita que é bom. É bom para quem? É bom para o usuário? Você conversou com ele? É bom para os clientes? Quais os ganhos desse escopo? Esse escopo está claro, está delimitado. Eu tenho todas as regras, as exceções, seja numa construção ou numa reconstrução. Então, essa clareza sobre o escopo, sobre para quem é, qual é o ganho daquele projeto, o ganho do projeto para quem tem que estar muito claro, escrito, documentado. Você não sai construindo ou reconstruindo um projeto simplesmente que você tem uma ideia. Você precisa entender, ter clareza do ganho e aí a partir de para quem é aquilo, para quem vai usar, não coisas da sua cabeça que você imagina. E quando eu imagino coisas para o meu usuário, para o meu cliente, por mais que eu conheça aquele mercado, aquele segmento, existe uma grande chance. Porque eu não estou no dia a dia, na operação de cada cliente. Eu não conheço as nuances. Então, uma vez que eu não conheço essa realidade, a chance de eu definir um escopo ali de uma forma não muito bacana, é muito grande, ou seja, falta de clareza, mudanças ao longo ali, definição inadequada, ou seja, uma série de problemas que vão gerar retrabalho e ineficiências na sua gestão. Então, a minha dica é: tenha clareza do que é aquele projeto, para quem é, qual é o ganho e qual é o escopo mínimo. Qual é o escopo mínimo? E uma dica que eu uso muito, uma vez que você tem esse escopo, para quem é que vai usar aquele produto, ou aquela feature, ou aquele conjunto, seja numa construção ou numa reconstrução deste software, é que você tem esse escopo na forma de tópicos. E uma outra dica também é, além de ter conversado com esses usuários para ajudar a entender as necessidades, as reais necessidades, não aquelas imaginárias, isso vai te dar clareza. Mas uma outra forma que ajuda muito isso, tem as principais funcionalidades, os principais fluxos prototipados. E aí, antes de construir, você apresenta. Uma vez que você fez isso, você vai ter muito mais clareza do escopo de quem vai usar. Porque você vai trazer os principais fluxos, discutir com o usuário, ou seja, você vai investir tempo para construir algo que seja realmente relevante para o usuário, na visão do usuário, e não na sua visão. Então, isso é muito importante, vai ajudar a delimitar essa clareza do escopo, para que você não tenha um grande retrabalho, uma grande ali ineficiência. Outro problema muito comum, espero que você esteja anotando, tirando o print. Fernandes, eu vou querer esse material ficou bonito, esse material tá bacana. Você pode ter este material. Eu vou deixar o link de um grupo no WhatsApp, onde eu vou compartilhar os materiais da live. A partir de agora vai ser assim: você quer o material? Entra no nosso grupo de WhatsApp e lá você vai ter o acervo desses materiais. Então, entra e espera que os links vão sendo recompartilhados ali, ou clica na descrição do vídeo. Voltando para cá, esse é um outro erro muito comum. Eu tenho clareza do escopo, isso quando eu tenho, a maioria não tem, e eu vou fracionar em entregas frequentes e coletar feedback do meu usuário. Então, eu não vou me preocupar com API, com banco de dados, não vou me preocupar em entregar uma funcionalidade que ajude o meu usuário, que contribua, né? Eu não vou ficar apostando. Então, qual é a maneira de não apostar? Eu fazer entregas frequentes, por exemplo, semanais ou quinzenais, apresentar para o meu usuário e falar: olha, aqui está a funcionalidade, qual é o ganho que ela trouxe? Usa aí e vê que ganho que ela traz. Coletar feedback e aprender. Isso é uma outra forma é um outro erro clássico também, essa falta de entregas frequentes, semanais ou quinzenais, ou uma outra cadência que faça sentido. E o principal, por que eu entrego frequente? Para coletar feedback do meu usuário, para ver se o que eu estou entregando entrega valor, justifica, é melhor. Então você disponibiliza, coleta feedback e melhora o teu produto. Isso é crucial. E claro que durante essa entrega alguns usuários vão reclamar de algumas coisas, vai ter bug, sim, mas esse contato com o usuário frequente, você mostrar para ele que o produto está tendo evolução real e não evolução imaginária de cronograma. Isso que tem projeto que nem tem um cronograma, né, que está tudo aberto, tudo no limbo. Então a ideia aqui é justamente desse material, é
fazer com que você não cometa esses erros. Eu já cometi todos esses erros, mais de uma vez. Então, a gente está compilando isso para facilitar a sua vida e criou esse material muito bacana, que o link do grupo no WhatsApp vai estar disponível para você acessar os materiais. A gente vai gradativamente indo compartilhando os materiais de cada live aí, para que você possa pegar este material, discutir com o seu time e começar a aplicar todo este material. Cada live, cada conteúdo é pensado na aplicação prática da vida real da pequena e média empresa de software que busca a evolução e não ficar patinando. Então, a falta de entrega frequente, né? Entregas frequentes, elas reduzem o retrabalho, porque você coleta feedback. Esse feedback do usuário que usa, isso vai validar o trabalho com frequência. Obter esse feedback é crucial para ter o mínimo de retrabalho, o mínimo de ineficiência. Vamos lá para mais uma situação de retrabalho ou de ineficiência. Quando você promete um prazo sem entender o volume de trabalho. Isso está muito ligado à questão do escopo. Quando você não tem clareza do escopo, quando você não tem clareza dos benefícios que você quer gerar para o usuário, qual é, o que você quer, não o que você acha que é, né? Então, e aí você chuta um prazo sem nenhum tipo de avaliação. E a melhor pessoa para dar o prazo é a equipe de desenvolvimento, só que tem que ter clareza do escopo. Esse escopo está claro, validado pelo usuário, tem os principais fluxos com as telas, protótipos, foram discutidas. Isso é investir antes de construir ou reconstruir. Não é sair construindo de maneira atabalhoada. Recentemente eu até ouvi de uma empresa um comentário interessante. Eles tinham usado IA para construir muito rápido e eles falaram: Fernandes, a IA me ajuda a construir rápido. E aí, fazer um parênteses, você deve usar a IA para construir rápido? Com certeza. Tudo que aumenta a sua eficiência vai evitar retrabalho e lutar contra a ineficiência. Mas a frase dele foi: a gente está construindo rápido, mas não o que o usuário quer. A gente não está investindo um tempo para entender o trabalho, para entender a necessidade. É exatamente sobre isso. Antes de dar um prazo, qual é o escopo? Tem clareza, isso está escrito, documentado, as principais jornadas, os principais ganhos, as principais telas, aquilo que é crítico, aquilo que o usuário quer primeiro. Então, tudo isso vai trazer, quando você tem isso, traz queda na qualidade, que você aperta o ritmo, um cronograma fictício, que a pessoa tirou, não sei de onde você tirou esse prazo. Se você tem um escopo, ele precisa caber num prazo, precisa ter uma margem de risco. Por isso que precisa ter profissionais que saibam avaliar isso, independente de abordagem ou metodologia. E não você jogar isso nas costas de um time técnico que não tem a expertise de gestão de projeto. E aí você quer que o projeto dê certo? Anota uma coisa aí. Todo projeto existe um risco de não entregar no prazo e estourar o orçamento. É o que dizem as estatísticas, não é só a minha opinião. Então, quando você tem um profissional que conhece isso, ele tem expertise nisso, ele vai trabalhar para mitigar os riscos, para evidenciar os riscos, para promover ajuste de escopo durante essa jornada, promovendo alinhamento. E não todo mundo, depois de muito tempo construindo ou reconstruindo, não ter a mínima clareza de quanto está entregue e quanto falta. Pasmem, isso ainda acontece em 2025. Eu já fiz isso repetidas vezes. Então, de tanto errar, eu fui estudar, eu fui atrás, fui buscar, fui fazer curso, fui me aperfeiçoar, fui buscar esse conhecimento. Ou seja, e claro, uma coisa é buscar esse conhecimento, outra coisa é aplicar este conhecimento. E o histórico de aplicação é que vai te gerar ali os recursos para que você cada vez mais aprimore a sua gestão de projetos de forma clara e busque dar um prazo que seja mais realista, não algo tirado, um número mágico que ninguém sabe de onde tirou. Então, quando você tem esses prazos estourando, a promessa de um prazo sem ter a clareza
é uma explosão de retrabalho, a corrida da equipe, a ansiedade da diretoria, o cronograma fictício, é pressão de venda, é pressão do cliente, nem todo mundo perdido ali, ou seja, retrabalho e ineficiência por problema na gestão de projeto, por um prazo que é uma mera peça de ficção. E eu estou falando tudo isso para te alertar e para contribuir com a tua realidade. Olha o material que a gente criou, esse material vai estar disponível na descrição do vídeo no dia seguinte, onde nós vamos colocar um grupo de WhatsApp para que você possa entrar e acessar, e aí a gente vai estar repostando os materiais a partir de agora aí. Vamos lá, prioridades que mudam sem critério. Então o teu projeto, além de não ter um escopo claro, as prioridades mudam toda hora, então isso é muito ruim. Essa falta de diretriz, essa ausência de uma estrutura, falta de governança, problemas de comunicação, influência externa. Então, definir as prioridades, por isso, uma vez que você entende quais os ganhos o projeto tem para o teu cliente, para o teu usuário, quais são as principais jornadas, dentro de cada jornada, quais são as principais funcionalidades e é isso desenhado com protótipos, que você discutiu antes, ou seja, antes de sair construindo, você investe tempo para entender, para organizar, para planejar de forma mínima, não sai aí de forma atabalhoada construindo e gastando energia, construindo algo que você nem sabe se tem valor, investindo tempo e dinheiro e gastando, você vai continuar nesse formato ou vai mudar a forma de trabalhar, né? E o nosso intuito aqui é justamente contribuir para que outras empresas, para que pessoas que estejam consumindo esse material, ao construírem o novo projeto, elas não cometam esses mesmos erros esses que eu, Fernando, já cometi inúmeras vezes. Eu não quero que você cometa aí, vamos contribuir com a sua realidade. Outro problema, o modo urgência. A tua realidade é urgência, é chuva de bug, chuva de emergência, quebra de versão. Quanto mais emergência, mais bagunça gera no teu fluxo. Mais desorganizada fica a tua gestão de projeto ou a tua forma de trabalhar. Nós precisamos estancar o modo urgência. Então precisamos reunir as equipes, as pessoas, as lideranças e estancar, acabar com as urgências, porque isso destrói a gestão de qualquer projeto, isso destrói a forma de trabalhar. Então vamos ter indicadores, vamos nos planejar, evidenciar essas urgências e promover mudanças na forma de trabalhar, né, com apoio das equipes, das lideranças comprando, executando com visão de melhoria, ou continuar no modo emergência, né? E pasmem, tem muitos aí que preferem continuar no modo emergência. Então, isso é muito custoso e numa gestão de projeto ou na falta dela isso ficou muito evidente. Vamos lá, quando não existe uma definição de pronto, ou seja, quando aquilo que ficou pronto, você não sabe se está pronto ou não. Existem critérios claros ou é uma definição de pronto está na cabeça de alguém que não está escrito de forma clara. Esse é um outro erro na gestão de projetos também, que traz muito problema, muito retrabalho, muita ineficiência. Então perceba que a gente está trazendo um arsenal de situações e como você resolve isso. Então tenha uma boa definição de quando fizer uma entrega, como aquilo vai ser testado. Por exemplo, olha que simples. Combina isso antes, deixa claro na documentação. Então, se você não precisa aplicar tudo que a gente está falando aqui, pega algumas e começa a aplicar aí no teu projeto imediatamente. Você vai ver que muda. Só que muitos ainda preferem continuar patinando. A nossa ideia aqui é contribuir com a sua realidade. Ausência de acompanhamento semanal ou quinzenal. Aquilo que faz sentido. É entregar uma funcionalidade que seja útil para o cliente e para o usuário. Não que eu acho que seja. Eu entrego e coleto feedback. Quando eu tenho um acompanhamento cadenciado, né, quando eu tenho isso é ausente, quando isso não existe, o desvio é descoberto em atraso. Né? Prazos estouram, eu não sei onde estou, para onde estou indo, o que está entregue, o que está validado, o que está pronto, o que falta, ou seja, está completamente perdido. Então, uma vez que eu tenho clareza, eu tenho o ganho do projeto para o meu cliente, para o meu usuário, eu tenho
o escopo claro, o escopo prioritário, né? Com as principais jornadas, com os ganhos, com os protótipos. Tudo isso foi discutido antes. Foi feito um plano de entrega inicial das 3 primeiras entregas ali. É assim que eu faço. O plano das 2, 3 primeiras entregas, vou entregando, coletando feedback e vou ajustando o escopo com sugestões de melhoria do meu cliente. Faço um acompanhamento aí, normalmente quinzenal, com checkpoint semanal. Então, quando você executa isso, quando você tem um profissional que tem expertise em executar, já fez isso várias vezes, ele vai mitigar muito o risco do teu projeto. Saber, para você ter clareza de qual é o andamento, para que você tenha clareza de onde você está, do que foi entregue, do que falta, de qual o ganho, como você lança e como você organiza. Então, tem muita empresa que está ali com um projeto que nem dá prazo, que nem sabe quanto entregou, quanto falta, se aquilo já está fazendo ganho para o usuário ou não, ou seja, está completamente no escuro. E se não continuar, e se não mudar a forma de trabalhar, vai continuar no escuro. E o intuito desse material é justamente promover este alerta, trazendo um ganho ali para você, mostrando. Outro problema na gestão de projetos gera muito retrabalho, muita ineficiência. Quando as dependências não são mapeadas ou não são gerenciadas, ou seja, falta de clareza, você só vê uma pequena parte ali. Você vê uma tarefa isolada, você não tem uma visão do todo, visão do impacto entre o que você está mudando, da nova versão, da reconstrução, da construção para as demais partes do sistema. Falta de clareza. Então, tenha um mapa de dependências numa construção ou numa reconstrução do que vai ser impactado. Por isso, quando você conversou com seus usuários antes de construir de maneira atabalhoada, você diminui muito esse risco, porque você sabe que é valioso. Eu conversei com os usuários, sei o que é valioso, sei qual é o ganho, tenho clareza do escopo, qual é o escopo mínimo, tem um planejamento de entregas, tem uma entrega periódica com coleta de feedback, ou seja, você está o tempo inteiro evidenciando o risco, atualizando o progresso com base no feedback do usuário. Então isso é muito importante. Falando assim parece simples, mas se você nunca executou isso, você vai ter mais dificuldade. Isso eu estou falando isso porque é uma regra da vida. Se você não tem expertise naquilo, se eu não tenho expertise em subir montanha, eu vou ter dificuldade de subir uma montanha. Se eu não tenho expertise em comprar e vender ações, eu vou ter dificuldade. Tudo que a gente nunca fez, a gente tem dificuldade, é uma regra da vida. Então, tenha na sua equipe profissionais que consigam evidenciar esses riscos e esses problemas e gerenciar o seu projeto de forma plena, promovendo visibilidade, tirando a neblina, tirando você do caos, né? Outra coisa, como é que você começa um projeto, seja de construir ou reconstruir, sem os riscos? Não tem o menor sentido. Não só risco técnico, risco de negócio, risco de projeto. Então você pode ter mudança na API, mudança de banco de dados, perda de gente da equipe, perda do gestor de projeto, mudar o mercado. E muita empresa começa um projeto sem ter os riscos devidamente listados e classificados, escritos, estampados, visíveis para todos. E aí reclama que não entregou no prazo. Então tenha os riscos, os principais riscos: mudança na equipe, mudança na tecnologia, mudança de priorização, risco de atraso, risco de problema tecnológico. Então tem uma série de riscos que quando você vai construir ou reconstruir, você precisa listar e promover clareza sobre cada um dos riscos, como aquilo vai afetar o andamento do teu projeto. E não sair fazendo dessa maneira maluca que muitos fazem aí, né? Então o risco explode no final. Não é pessimismo evidenciar. Risco não é pessimismo. É ter controle, né? E 12 aqui, falta de dono. Quem é o gestor do projeto? Quem é o responsável? Qual autonomia ele tem? Papéis estão misturados ou tem clareza? Quem é o responsável técnico? Quem é o responsável pelas prioridades? Quem está acompanhando o cronograma? Quem está evidenciando o que ficou pronto? O que falta entregar? Quais são os riscos? Ou seja, ter clareza
Isso já está documentado, claro, alinhado com todos na equipe. Percebe como é um papel complexo que você não pode sair jogando numa equipe que não tem essa expertise? Né? Então, vamos lá para o backlog sem planejamento. Quando o teu escopo não está claro, você não sabe os ganhos para o teu cliente, para o teu usuário, e aí o teu backlog vai ser uma bagunça, né? Vai ser o caos. Então, é um backlog sem planejamento. É uma lista de tarefa perdida ali, solta, não serve para nada. Então, tenha um backlog atrelado aos ganhos para o teu usuário, para o teu cliente. A isso que foi aos principais jornadas, né? Aquilo que está sendo entregue, ou seja, o próprio backlog, a própria atualização do cronograma vira algo vivo, que promove visibilidade do andamento. Eu sei quanto falta, eu sei que é a prioridade, eu sei o quanto está entregue, eu sei o que vai ser cortado, eu sei o que é o MVP. Clareza, organização. Percebe? Então, construir ou reconstruir um projeto é muito mais do que escolher uma nova tecnologia. É muito mais que isso. Escolher a tecnologia é importante? Claro. Mas eu preciso saber os ganhos, eu preciso ter um escopo claro, um backlog claro. E não se trata de usar Scrum, de usar Kanban, não é sobre isso. É sobre gestão. Vamos lá para o validação com o usuário. Infelizmente ainda acontece. Quando a pessoa vai reconstruir ou reescrever todo o projeto, ou quando ela vai construir sem entrevista, sem pesquisa, sem avaliar chamado. Isso aqui é um tiro no pé. É surreal que em 2025 alguma empresa vá construir uma nova feature ou um pacote de funcionalidades ou reconstruir sem ouvir o usuário previamente. Isso aqui assim, é inacreditável, mas acontece. Ou seja, você constrói errado, valida errado e reclama que não deu certo. Você fez do jeito que você sabia. Ok, falta de práticas de gestão de produto. Existe uma disciplina gestão estratégica de produtos, que você vai usar práticas de validação antecipada antes de construir e não depois. Porque você constrói e ninguém usa. Você constrói e o cliente não vê valor. Percebe? Então, o que eu estou trazendo aqui é direto da vida real da pequena e média empresa de software, para que você não cometa mais esse erro. Quando o MVP está mal definido, isso quando tem MVP, né? Quando é apenas uma versão menor ou um bando de entregas técnicas, né? Isso aumenta o retrabalho, porque é um MVP mal definido, traz insegurança, um escopo inflado, um ciclo longo e uma ambição em relação ao resultado que não se confirma pelo MVP. O MVP que você gasta muito tempo e não foi para o ar, né, que ninguém usa. Então isso é muito ruim. E por último eu tenho ali a comunicação fragmentada, ou seja, problemas de comunicação causam muita ineficiência, aumento do retrabalho, perda de contexto, quando você não documenta, quando você não centraliza, ou seja, a tua comunicação do andamento do projeto, dos riscos, do que foi entregue, do que falta entregar, das pendências, não está estruturada. Isso gera muita ineficiência, muito retrabalho, ou quando a qualidade, um outro problema também, quando a qualidade é tratada ali como uma etapa final, você reduz a quantidade de testes. É claro que vão ter mais bugs, mais ineficiência, mais retrabalho. É um outro típico problema da falta de gestão de projetos que gera muito retrabalho. E por último é quando eu não tenho indicadores que evidenciam o ganho para o meu usuário, que não mostram o quanto está sendo usado das novas features, da parte quem está usando, quanto está o progresso, ou seja, a falta de os erros se repetem. Então a gente trouxe ali para vocês vários problemas que acontecem na gestão de projetos de software que impactam diretamente a vida real da pequena ou média empresa de software, seja uma startup ou uma software house, e eu sei porque eu estou no dia a dia, o meu trabalho é ajudar essas empresas a lidar com isso, apoiando eles com boas práticas de mercado. Se você quiser esse material, nós vamos deixar o link do grupo do WhatsApp e a gente vai compartilhar o material no dia seguinte à publicação do vídeo. Só você entrar no grupo e espera, a gente vai compartilhar. Agora sim, quer o material?
entra na descrição do vídeo, vai ter o link do grupo do WhatsApp para você baixar esse material e começar a discutir melhores práticas de gestão de projeto aí na sua software house, aí na sua startup, de forma simples, prática e direta, com material completão e bonitão. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu!